Gravando. Fala galera, tudo bem? Graças e paz para vocês. Estamos aqui, vamos gravar a nossa aula, né? Uma continuação aí do nosso estudo bíblico, nossa matéria sobre dons espirituais. A aula atrasou um pouquinho essa semana, né? Mas Deus está no controle. Vamos orar antes da gente começar. Né? Feche os teus olhos aí onde você estiver. Peço para Deus abençoar a aula em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento aqui nós colocamos a Tua presença, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abrir nosso entendimento, abrir nossa mente, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender a Tua palavra e o Teu recado. Abençoa essa aula, Pai, fala poderosamente aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Nos dá cada dia mais conhecimento, sabedoria, discernimento da Tua palavra, para que nós possamos entender os Teus propósitos na nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Galera, então é o seguinte, a gente estava falando sobre os dons de revelação, certo? Falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Agora, como vocês lembram, nós dividimos os 9 dons em 3 grupos, certo? Revelação, poder e inspiração. Então nós falamos sobre os 3 dons de revelação. Agora nós vamos começar a falar sobre os 3 dons de poder. Que dons são esses? Dom da fé, operação de maravilhas, dom de milagres, e dons de curar, beleza? E dons de curar. Então, fé, operação de maravilhas e dons de curar. E o primeiro que nós vamos falar hoje é a fé. Vamos aqui entrar nessa classe de poder, falando sobre o dom da fé, tranquilo? Antes da gente falar, começar, você precisa entender uma coisa. Tá? É uma dúvida que muitas pessoas têm, muitas mesmo pessoas têm. Eu pelo menos já tive também essa dúvida. Dom da fé. Essa fé que fala lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala, ela não é a fé, gente, que nós temos, a fé que nós temos. Não é essa fé normal aí que a gente tem. Não é uma fé diferente. É algo sobrenatural, você vai entender isso. Por que eu falo isso? Só para você entender. Porque a Bíblia diz, e a gente vai ler isso também, lá em Hebreus 11, eu acredito que é no versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, vai vendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não agrado a Deus, quer dizer que eu estou desagradando, concorda? Se eu estou desagradando a Deus, quer dizer que eu estou, como que eu posso dizer? A minha vida caminhando rumo a não ir para o céu. Aí, não está entendendo? A minha vida segue um rumo de não ir para o céu. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não tenho fé, então eu estou desagradando a Deus e a minha vida está propensa a não ir para o céu. Eu estou propenso a ir para o inferno. Mas, lá em 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer, quando ele fala dos dons, que é distribuído pelo Espírito da maneira que ele quer, ou seja, ele dá para quem ele quiser. E a gente já falou sobre isso em outras aulas, que os dons espirituais não são, eles estão acessíveis a todos, mas nem todos terão eles, né? Na verdade, os dons estão acessíveis para todos nós, mas nem todos nós alcançaremos, nem todos nós teremos dons espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo dá para quem ele quiser, gente. Basicamente é isso. No popular dito é isso. O Espírito Santo dá para quem ele quer e ponto final. Então vamos lá. Se o Espírito Santo ele dá o dom para quem ele quer, e fé é dom, ou seja, ele dá a fé para quem ele quer, mas sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, se eu não tenho fé, eu estou desagradando, posso para o inferno, então quer dizer que Deus está escolhendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Está entendendo? Então, não é essa fé natural, a fé normal que nós temos. É uma fé diferente, é algo diferente, a gente vai entender isso nessa aula, beleza? Vamos lá. Eu tentei explicar de uma maneira resumida, mais concreta para vocês. Se a gente for falar de fé, tem gente que vai falar que existem 5 tipos de fé, 10 tipos de fé, 200 tipos de fé, entendeu? Mas eu tentei resumir para a gente aqui de uma forma concreta, mas que não fique muito extenso. 3 tipos de fé, beleza? 3 tipos de fé. Quais são elas? Vamos lá.
Aqui, ó, 3 tipos de fé. Primeira fé, galera. Fé comum. Aqui, ó. Primeira fé, fé comum. O que é isso, Vinícius? A fé comum. Galera, a fé comum é aquela fé que todo ser humano tem. É uma fé que todo ser humano tem. Como assim, Vinícius, todo ser humano tem? Sim, é uma fé que, por exemplo, é uma fé que se manifesta através do palpável. Porque o que é ter fé? Você acreditar em alguma coisa. Eu acredito, acreditar, crer é sinônimo de fé. Então, por exemplo, essa fé, ela está baseada em ver, ela está baseada em tocar, ela está baseada em ter a certeza daquilo. Por exemplo, eu tenho fé que essa caneta é azul. Por quê? Porque eu estou vendo que ela é azul. Estou escrevendo com ela. Por isso que eu sei que ela é azul. Eu acredito que ela é azul. Por quê? Porque eu estou vendo. Essa fé natural é uma fé que nasce com o ser humano. Não, tendo o seguinte, a Bíblia fala que o desejo de adorar a Deus vem dele. Sabe o desejo que você sente de louvar o Senhor? Vem dele, ele coloca na gente. Então assim, da mesma forma, isso já nasce com o ser humano. Da mesma forma é a fé. Essa fé comum já nasce. Se você pegar uma criança recém-nascida, trancar ela dentro de um quarto e deixar ela lá, sabe, ir alimentando ela, igual faz em cadeia, colocando a comidinha por baixo do prato, sabe assim, ou por baixo da porta, quer dizer, e deixar ela lá até os 15 anos de idade dela, sem ter nenhum contato com nenhum ser humano, com nenhum animal, com nada. Quando ela sair de lá de dentro, você pode ter certeza, ela vai ter uma ideia na cabeça dela de um ser superior. Pode ser que ela não acredite que seja Deus, mas alguma ideia de um ser superior já está dentro da mente dela, porque isso nasce do ser humano, isso é fé comum. Tem gente que acha que é o sol, que é a lua, que é as estrelas, que é a natureza, que é algo superior, mas o ser humano ele já nasce com essa ideia de que existe um ser superior. Isso é o quê? É uma fé comum. É uma fé comum. É uma fé comum. Só que você só vai ter a plena certeza daquilo a partir do momento que você vê, que você toca, que você sabe. Essa fé todo ser humano tem. Essa fé comum todo ser humano tem. Você pode, quer ver, ó? Vamos dar 2 exemplos aqui para vocês. Marcos 16, Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 10 ao versículo de número 13. A Stephanie vai ler pra gente. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos outros, mas nem ainda estes creram. Olha só, sabe o que está falando aqui? Ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. Maria Madalena corre e avisa as pessoas lá, os que estavam chorando, tristes por causa da morte de Jesus. Fala assim, ó, Jesus ressuscitou, gente. Eu vi ele. Eles não acreditaram. Não, os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava falando, ó, eu vou morrer em 3 dias, eu vou ressuscitar. Mas eles não acreditaram quando Maria Madalena falou. E quando os outros 2 homens falaram, eles também não acreditaram. Por quê? Porque eles não viram. Isso é fé comum. Ela só se manifesta a partir do momento que você vê. Ela só se manifesta a partir do momento que você toca. Quer ver o outro exemplo? João, capítulo de número 20, Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 25. Olha o que diz a Bíblia. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só, irmãos, aí o que acontece? Jesus, diz a Bíblia, que ele aparece para os discípulos. Os discípulos estão trancados numa casa, com as portas fechadas. Jesus se põe no meio deles, aparece com eles, fala com eles. Se eu não me engano, aqui no versículo 22, Jesus sopra sobre eles, fala, olha, recebei o Espírito Santo, aquela coisa e tal. Só que Tomé não estava lá. Tomé não estava lá. E aí o que acontece? Os discípulos, os outros discípulos, vão e falam para Tomé. Tomé, vou tentar trazer para a nossa linguagem de hoje. Tomé, nós vimos Jesus, cara.
Tomé, Jesus ressuscitou mesmo, é verdade. Ele apareceu pra gente, a gente viu. Olha o que Tomé fala. Se eu não tocar na mão dele e sentir a ferida dos cravos, se eu não colocar a mão no lado dele e sentir a marca da lança, eu não vou acreditar. O que é isso? Fé comum. Tomé está dizendo, eu só vou acreditar a partir do momento que eu ver ele, e não basta ver ele. Eu tenho que tocar na ferida da mão do cravo, a ferida que os pregos fizeram nas mãos dele, e a ferida que a lança fez na lateral dele aqui. Eu tenho que tocar e sentir a ferida. Se isso não acontecer, eu não acredito. Sabe o que é isso que Tomé estava dizendo? Minha fé é comum, velho. A minha fé só se manifesta através do momento que eu toco. A minha fé só se manifesta através do momento que eu vejo. Essa fé aí, todo o ser humano tem. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem essa fé. Beleza? Segunda fé. Fé cristã. Fé cristã. Como assim, Vinícius? Fé cristã. O que é uma fé cristã, galera? Fé cristã é uma fé, como que eu posso dizer para vocês, se manifesta na nossa vida através do momento que a gente entrega ela para Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, essa fé diferente, é como se fossem níveis de fé. Entendeu? Como se fossem níveis de fé. Fé comum, fé cristã, sabe? Vai subir. Essa fé cristã, que é a fé que eu e você temos, graças a Deus, ela só se manifesta através do momento que a gente entrega a vida a Cristo. Por quê? Como eu disse, fé comum todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Você perguntar para alguém que não é crente, você acredita em Deus? Acredito. Mas ele serve a Deus? Ele segue a Deus? Ele segue as instruções que a Bíblia Sagrada fala? Ou ele leva uma vida toda errada? Mas ele fala que ele acredita em Deus. Fé comum. Fé comum, fé comum. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, você não apenas acredita nele, você acredita nele e você passa a fazer tudo aquilo que ele ordena que você faça, tudo aquilo que ele deixou como instrução escrito na Bíblia, porque você crê que um dia ele vai voltar para nos buscar. Tá entendendo? É diferente de uma fé comum. Essa fé cristã, Romanos 10, capítulo de número 17, Romanos capítulo 10, versículo de número 17, olha só o que diz a Bíblia Sagrada. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha só, presta atenção. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Você acha que esse ouvir que Paulo está falando para os romanos ali, é um ouvir, sim, de escutar, normal? A pessoa está passando na rua, escuta lá, passa na frente da igreja, escuta o culto, o pastor pregando, ela escutou a palavra, a fé nasceu dentro dela. Não é esse ouvir que Paulo está falando. É um ouvir de dar ouvido. É parar, escutar, querer saber, entender, abrir a mente, abrir o coração, ou seja, entregar a sua vida a Cristo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você começa a ouvir a palavra. Você dá ouvido à palavra. Você quer entender a palavra. Você acredita que aquilo que alguém está pregando para você é verdadeiro. E aí, como diz lá o texto, 10:17, Paulo dizendo, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Você acha que é essa fé comum aqui? Não é. Eu Tomé vivia com Jesus e não tinha. Viveu com Jesus, viu os milagres, viu Jesus multiplicar pão e peixe, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus acalmar a tempestade, viu Jesus curar leproso, curar cego, levantar paralítico, viu Jesus fazer um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Mas Tomé estava escutando, mas não estava dando ouvido para a palavra. Por isso que ele não tinha a fé que nós temos hoje. Entendeu? Por isso que ele precisou tocar na ferida para acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Você viu Jesus? Eu não. 2020 nós estamos. Jesus viveu há 2020 anos atrás. Nenhum de nós conhece alguém que conheceu Jesus.
Nenhum de nós aqui é contemporâneo de Jesus. Mas eu creio que ele ressuscitou. Você, tenho certeza que você também crê que ele ressuscitou. Isso não é uma fé comum. Eu não preciso ver. Eu não vi ele, eu não vi ele morrer, não vi ele ressuscitar, eu não vi nada. Mas eu creio. Eu acredito. Eu sei que você também acredita. Sabe o que é isso? É essa fé que nós estamos falando aqui. Essa fé cristã que nós temos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Essa fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Dar ouvido à palavra de Deus. E essa fé também fala lá em Hebreus capítulo 11. Do versículo 1 ao 6. Mas a Steph vai ler só o 1. Vai. Só um. Ah, não, é do 1, é o 1 e o 6. Vai ler Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 e versículo de número 6. Bora lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só. Versículo de número 1. O que é a fé? Cada tradução da Bíblia vai falar de uma forma, mas o sentido é o mesmo. O que é a fé que ele está falando ali? Firme fundamento ou a prova daquilo que nós não vemos. E a certeza daquilo que nós esperamos. Firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Traduções mais antigas. Traduções mais de hoje. A prova das coisas que não se veem. E a certeza das coisas que se esperam. Você não vê, mas você sabe que vai acontecer. Tá entendendo? É diferente. Diferente de Tomé. Não é fé comum. É diferente de quem está no mundo. Não é fé comum. É uma fé diferente que eu e você temos. Fé cristã. Nós não vemos, mas nós cremos. Versículo 6, o que falou? Eu falei isso no começo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a gente vai ver agora a diferença dessas duas fés aqui para essa fé como dom. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé que Paulo está falando ali, Paulo não. Eu acredito que seja Paulo que tenha escrito a carta aos Hebreus. Mas não é certeza. Mas o que o escritor está dizendo ali no versículo número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é essa fé, não é a fé dom que ele está dizendo. Não é a fé dom. É sem essa fé cristã aqui, ó. Sem essa segunda fé, que é impossível agradar a Deus. Entenderam? Então agora vamos lá para o nosso dom. É o quarto dom que nós estamos estudando, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos e agora o dom da fé. O que é a fé como dom, galera? É a fé que ela é dada pelo Espírito Santo a quem ele quer. Você já sabe disso, né? O Espírito Santo dá os dons, distribui para quem ele quiser. Essa fé, ela só se manifesta através do agir do Espírito Santo. Vou repetir para você entender. O dom da fé, como todos os outros dons, só se manifesta através do agir do Espírito Santo. Fé, dom, como eu disse, diferente das outras fés. Para que serve essa fé, Vinícius? Para que serve essa fé? Para você entender. Essa fé, irmãos, lembra que eu disse no começo do nosso estudo? Acho que lá na primeira aula, lá na igreja ainda. Que existem alguns dons que trabalham de forma meio que similar, né? Sabe? Meio que parelho um com o outro. Como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, tem algumas diferenças, mas trabalham no mesmo sentido. São tudo revelação para dar uma palavra para alguém. Uma é de conhecimento, outra é de sabedoria, mas, sabe, a base da ação é a mesma. Por exemplo, aqui que nós estamos estudando, é fé e operação de maravilhas. São dois tipos de dons que vão fazer milagre acontecer. O operação de maravilha, nós vamos estudar ele na próxima aula, é para fazer algum milagre acontecer. Você quer um exemplo? Elias. Quando Elias fez cair fogo do céu, quando Moisés fez abrir o mar vermelho, através do Espírito Santo, fez abrir o mar vermelho, etc, etc, etc e tal. A fé, esse dom da fé, ele também opera milagres. Mas a diferença é que para
O dom da fé, o que acontece? É para que o indivíduo receba o milagre. Não é para operar o milagre em terceiros, vamos dizer assim. É para que o indivíduo receba o milagre. Como você explica isso, Vinícius? É simples, irmãos. Jesus, ele disse, ó, se tiveres fé, tamanho do grão de mostarda, dirá esse monte, sai, pula daqui, se lança-te no mar, e ele vai. O que é isso aí? É dom da fé, irmãos. Isso aí é o dom da fé. Capaz de mover uma montanha. O que Jesus está querendo dizer? Que esse dom da fé é capaz de fazer coisas impossíveis. É capaz de acontecer milagres. Por quê? Pelo dom da fé. A fé é tão grande da pessoa, do camarada, que faz o milagre acontecer. Eu estava conversando hoje à tarde com a Stephanie sobre isso e eu dei um exemplo para ela. Falei assim, olha, sabe quando alguma pessoa vai começar, por exemplo, um negócio, vamos dizer assim, e o universo inteiro está falando para ela que não vai dar certo. A mãe, o pai, a tia, a avó, os amigos, todo mundo. Não vai dar certo, o marido ou a esposa, os filhos, não vai dar certo, esse negócio nessa cidade, fulano já tentou, ciclano já tentou, aqui não tem mercado para isso, aqui não tem isso, não adianta, não vai funcionar. E a pessoa, ela também sabe, a própria pessoa sabe, caramba, isso aqui nessa cidade não dá certo. Todo mundo que começou, tentou, não conseguiu. Não tem condição nenhuma disso dar certo. Não tem, como fala... Nada que está em volta favorece para que dê certo. Mas eu tenho fé que vai dar certo. E a pessoa vai, começa. E às vezes, irmão, às vezes, era até para dar errado mesmo. O ciclo é para dar errado. Só que a fé da pessoa é tão grande, que faz um milagre acontecer e o negócio dá certo. Aí todo mundo vai dizer, caramba, isso é milagre. Caramba, o que provocou esse milagre? O dom da fé. O que provocou isso acontecer? O dom da fé. Vamos para alguns exemplos? Eu fiz aqui para vocês 3 paralelos. Porque assim, depois você lê na sua casa aí o capítulo 11 inteirinho do livro da Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, é o texto bíblico assim que mais nos fala claramente sobre fé. Então lê lá inteirinho. Eu fiz alguns paralelos de algumas situações que aconteceram, né, de pessoas que usaram a fé para receber o milagre, usaram o dom da fé para receber o milagre, com alguns textos do livro da Carta de Hebreus, capítulo de número 11. Por exemplo, Gênesis, capítulo de número 22. Tá? Todo mundo conhece a história de Abraão. Deus prometeu um filho para ele já era velho. Deus prometeu um filho para ele já era velho. E o que acontece? Ele não poderia ter. Mas ele tem, né? Isaac nasce e tudo mais, aquela história toda. Deus pede para Abraão fazer o quê? Oferecer Isaac em sacrifício. Abraão pega o cutelo, a lenha, Isaac sobe para o monte. No meio do caminho, Isaac pergunta, pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, papapá, tudo, o ritual está aqui, mas falta o cordeiro. Cadê o cordeiro? Abraão olha para ele e responde assim, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Aí eu te pergunto, o que levou Abraão, perdão, a dar ouvidos à voz de Deus, pegar seu filho e subir no monte para sacrificá-lo? O que será que se passava dentro do coração de Abraão? A gente sabe o final da história, que quando Abraão vai para sacrificar Isaac, o anjo aparece, grita, fala para Abraão não machucar o menino, e quando Abraão olha, tem um cordeiro lá preso, sacrifica o cordeiro. Mas será que era isso que Abraão estava esperando? Será que era isso que Abraão estava contando? Ah, não, eu vou subir porque no último momento aí eu vou achar um cordeiro aí no meio do mato aí e vou matar ele no lugar de Isaac. Deus vai, sabe? Será que era isso? Não era isso. Eu vou te falar que não era isso. A fé de Abraão era tão grande. O dom da fé se manifestou ali na vida daquele homem. Sabe por quê? Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 11, do versículo 17 ao 19.
Stephanie vai ler pra gente. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Lê de novo aí. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha só o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Abraão, vou resumir para vocês e explicar. Sabe o que Abraão, quando subiu no monte, que está passando na cabeça dele? Eu vou subir para matar. Abraão, eu sou Abraão, tá? Subindo com Isaac. Deus mandou matar? Tem problema. Eu vou subir e eu vou matar. Porque depois que eu matar, eu tenho certeza que se eu orar e pedir, Deus ressuscita Isaac. Tá, isso não, né? Não é. Nossa, o Vinícius está viajando na maionese. Não, acabou de ler. Marca aí. Hebreus 11, 17 ao 19. Olha o que o escritor disse. Considerou no seu coração que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Dentro do coração de Abraão estava esse sentimento. Não, Deus vai ressuscitar meu filho. Irmão, que fé. Gente. Que fé que é essa? É fé comum? É fé cristã? Eu não acredito. É dom, velho. É dom da fé. É dom da fé. Eu vou subir e eu vou matar. Porque eu sei que depois que eu matar, é só eu orar que Deus ressuscita. Ah, gente. Se achar alguém que tem essa fé aí, você me apresenta que eu quero conhecer essa pessoa e aprender muito com ela. Porque é difícil. É muito difícil. Se não for dom manifesto do Espírito Santo, não existe. Olha só. Outro exemplo, vamos lá. Rapidinho. Daniel, capítulo de número 3. Versículo de número 16 ao 18. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Agora lê Hebreus 11, 33 e 34. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Tá bom até aí. Olha só. O que Sadraque, Mesaque e Abednego falou para Nabucodonosor? Seguinte, rei, a gente não vai se dobrar para a tua estátua. E se você jogar a gente na fornalha, Deus é poderoso para nos livrar. Mas se ele não livrar, mesmo assim a gente morre, mas não se dobra a sua estátua. Sabe o que está dizendo ali? Eles estão dizendo, eu creio que Deus ele pode me livrar. Mas se ele não livrar, a gente morre assim mesmo. Isso aí é fé cristã, irmãos. É fé cristã. Não abrir mão dos seus valores, mesmo que isso te custe a vida. Mesmo que isso te custe amigos. Mesmo que isso te custe um emprego. Mesmo que isso te custe a tua posição social. Mas você não abre mão dos seus valores. Eles não abriram mão dos valores, mesmo que isso custasse a vida. Ponto. Mas, Hebreus 11, versículo 33 e 34, ele está falando assim, olha, quando eu falo dos profetas, os profetas, que venceram pela fé, venceram reinos, operaram milagres, fecharam a boca dos leões e apagaram a violência ou a força do fogo. Quem que apagou a violência do fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, Vinícius, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não apagou o fogo, não. Mas quem disse? A Bíblia não diz que eles apagou o fogo. A violência, qual que é a violência do fogo, irmãos? Queimar, não é? Qual que é a força do fogo? Queimar. E está dizendo ali que eles apagaram, pela fé, a violência do fogo. Ou seja, eles não foram queimados. Sabe o que estava acontecendo ali? Eles tinham uma fé cristã. Aqui nós temos. Mas no momento que eles foram ser lançados na fornalha, é como se ali naquele momento, esse dom aqui manifestou na vida deles, o Espírito Santo, ao ponto deles receberem um milagre. A violência do fogo foi apagada. Eles
não foram queimados. Eles mesmos estavam dizendo que a fé deles era cristã. Ó rei, Deus pode me livrar, mas se não livrar, a gente morre assim mesmo. Ou seja, eles não tinham uma certeza absoluta que Deus poderia livrar, que Deus ia livrar, na verdade. Eles, não, Deus pode livrar, mas se ele não livrar também não dá nada. Só que aí depois fala que pela fé eles apagaram a violência do fogo. Essa fé que apaga a violência do fogo, irmãos, não é a nossa fé cristã, não. E nem muito menos fé comum. É o dom da fé, que foi manifesto na vida deles. Outro exemplo, rapidinho. Daniel 6. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10, versículo de número 21 e o versículo de número 22. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha só, galera. Daniel na cova dos leões, todo mundo sabe essa história, né? O versículo 10 que a Stephanie leu, o que que fala? Quando Daniel soube que o decreto foi assinado, gente, ó, o decreto é o seguinte: durante esse período de tempo, ninguém pode adorar outro Deus, tal, aquele negócio todo. Daniel falou: meu, você quer saber? Eu vou orar como eu faço todo dia. Daniel podia ter ido para um lugar escondido, unir o útil ao agradável. Ia para um lugar escondidinho, orava, ninguém ia ver ele orando e tudo tranquilo. Mas a fé de Daniel era tão grande, gente, que ele falou assim: meu, eu não estou nem aí, cara. Eu vou orar como eu oro todo dia. Todo dia Daniel fazia de um jeito, ele não ia mudar o jeito que ele orava por causa de um decreto assinado. Por quê? Porque Daniel estava debaixo de uma instrução. Marca aí para depois você ler na sua casa. Livro de 1 Reis, capítulo de número 8, versículo 44 ao 49. Certo? Lá, Salomão, quando ele constrói o templo, ele está orando a Deus e ele fala assim, lê aí para mim, Sérgio, por favor. 44 ou 49? 1 Reis 8. 44. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade que tu elegeste e dessa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhes justiça. Olha só, olha só, olha só. Pois com calma na sua casa, com calma. Você lê esse versículo de 1 Reis 8, 44, depois lê Daniel 6, 10. Olha o que Salomão está dizendo, irmãos. Deus, se o teu povo for para a guerra, se eu enviar eles para um lugar longe, ou seja, eles forem cativos em algum lugar, mas alguém se lembrar dessa cidade, Jerusalém, e alguém se lembrar desse templo aqui que nós construímos para o Senhor Deus, e orar, o Senhor atenda a oração dele, gente. Aí Daniel faz o quê? Quando ele descobre o decreto, vai orar na casa dele. E a Bíblia diz que a janela dava para onde? Para onde que a janela dava? Para Jerusalém. Daniel estava seguindo essa instrução aí, ó. Orando, lembrando da cidade santa, Jerusalém. Aí não tinha jeito. Aí não tinha jeito, irmãos. Aí não tinha jeito. Aí o que fala? Versículo 21 e 22, o que Daniel fala para o rei? Ó, o Senhor enviou o seu anjo, fechou a boca do leão, porque em mim foi achada inocência. Aí lá, Hebreus 11, 33, Hebreus 11, 33, olha o que falou. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Fecharam a boca do leão. O que Daniel falou para o rei? Deus enviou o seu anjo aqui, fechou a boca do leão, porque em mim foi achada inocência. Aí o escritor aos Hebreus fala que pela fé fecharam a boca do leão. Ou seja,
Foi pela fé que Daniel alcançou o milagre de ser liberto dentro da cova. Foi pela fé que ele alcançou o milagre de não ser morto, comido pelos leões. Que fé que é essa, Vinícius, irmão? Se isso aí não for o dom da fé de Deus, eu não sei o que é, irmãos. Porque fé cristã minha e sua, eu acho que não é não. Eu acho que não é. Eu acho. É complicado. Então o dom da fé é isso. É um dom que nos faz receber milagres. É o dom que manifesta do Espírito Santo na nossa vida, capaz de fazer, produzir milagres no sobrenatural para a nossa vida. Para nós recebermos. Sadraque, Mesaque e Abednego apagaram a violência do fogo pela fé. Daniel foi liberto da cova dos leões, não foi morto pelos leões, pela fé. Abraão ia matar Isaac, irmãos, está escrito aí, ele ia matar acreditando que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. E aí aconteceu um milagre. O anjo apareceu e não deixou ele matar. O que é isso? É o dom da fé. Então, entenda isso. O dom da fé é isso aí. É um dom que manifesta na nossa vida e nos faz receber milagres de Deus. Beleza, galera? Estudem, leiam, pratiquem, meditem e até a próxima aula. Semana que vem falaremos sobre Operação de Maravilhas. Valeu!